Ok, pessoal, boa noite. Estamos começando mais um encontro nosso de introdução à economia. Hoje é a nossa segunda aula e nós vamos falar um pouco sobre o sistema econômico e tudo aquilo que ele abriga, e um pouco mais especificamente sobre os custos que envolvem o sistema econômico. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a economia pode ser entendida como uma teoria ou como um sistema econômico. Quando a economia é entendida como sistema econômico, é preciso ir além do senso comum, que coloca a economia como uma ciência que estuda só a produção, né? Ou um sistema econômico que ele só inclui a produção, ou o dinheiro, ou finanças em geral. Economia não é só sobre isso. Economia é principalmente o conjunto das relações econômicas que estão em jogo e fazem um sistema econômico se formar, se manter, se desenvolver e até mesmo entrar em crise e se recuperar eventualmente. Então, para a gente entender como opera o sistema econômico, é necessário entender um pouco dessas relações. E as relações clássicas dentro do sistema econômico são as relações desse tipo que eu estou selecionando aqui para vocês, né, para a gente discutir. São as relações de produção, e nas relações de produção, nós temos os fatores de produção e os produtos. Esses são os dois elementos que estão em jogo ali nessas relações. Os fatores de produção são os recursos necessários para se produzir. Na aula anterior, vocês reverem o vídeo, vocês vão ver que eu falei sobre recursos. Os recursos que são necessários à produção são fatores de produção. Os mais clássicos são o fator de produção trabalho, o fator de produção capital e o fator de produção terra. E a gente pode agregar a isso o fator de produção tecnologia, o fator de produção energia, né? Ficando aí com os clássicos, o que é o fator de produção trabalho? Ele é o conjunto de habilidades, de capacidades físicas, intelectuais que os trabalhadores colocam à disposição na produção. Ok? O que são os produtos? São o resultado da produção. Ou seja, com o trabalho, você transforma insumos, você transforma, inclusive, partes, peças, né, matérias-primas, matéria bruta. Você vai transformando isso, vai utilizando o maquinário e os equipamentos de produção. Os trabalhadores vão utilizando isso para transformar todo um fragmento, né, todos fragmentos ali de outros produtos para conseguir formar um produto final. Então, na relação de produção, você envolve trabalhadores, instrumentos de produção, equipamentos, maquinários, a gestão do trabalho, ou seja, trabalhadores que não executam o trabalho, vamos dizer assim, o trabalho operacional, mas executam um trabalho gerencial, que é um trabalho de concepção de como vai ser a produção. São os administradores ali da produção. E os produtos, então, são o resultado final disso. O objetivo
de uma produção, ou seria também chamado de output da produção. Então, os fatores de produção são esses, e através deles e dos produtos é que as relações de produção entre trabalhadores, separados ali entre aqueles que executam o trabalho gerencial e aqueles que executam o trabalho operacional, né, é que nós temos a formação dessas relações de produção. São relações internas ao processo de produção. Com o produto acabado, esses produtos eles são trocados. Qualquer sistema econômico em que os indivíduos que produzem não são os mesmos que consomem, você tem a troca como uma forma de intercâmbio na sociedade. E essa troca, ela aparece como circulação. O que é essa circulação? Quando os produtos são trocados entre si através de um terceiro produto. Aí, na economia moderna, nós temos o aparecimento da moeda e do dinheiro, porque os nossos produtos, eles assumem a forma de uma mercadoria. Para você poder iluminar um lugar, você precisa de lâmpadas, e para você comprar as lâmpadas têm que estar numa determinada forma, que é a forma em que elas podem ser trocadas por dinheiro. Então, você vai numa loja e compra a lâmpada. A lâmpada, naquele momento, ela não é só um produto, ela é uma mercadoria. Produto é aquilo que a gente usa. É aquilo que está lá antes da circulação ou depois da distribuição, no consumo. No meio termo disso, a aparição do produto como uma mercadoria. E aí você precisa de um instrumento, que é a moeda ou o dinheiro, para poder fazer a troca. Moeda e dinheiro, né, a gente pode falar de moeda e instrumentos financeiros, já que hoje a gente pode utilizar até criptomoedas para fazer, né, nossas trocas ali. Alguns lugares aceitam a compensação financeira através de criptomoedas. Então, a moeda é aquela que é de curso legal num país, né? Nossa moeda é o real, por exemplo. Dinheiro é qualquer mercadoria que possa ser utilizada para fazer uma transação entre outras mercadorias. Por exemplo, em períodos de crise econômica, em períodos em que o dinheiro perde o seu valor assim como instrumento de troca, é comum aparecerem outras mercadorias ali que assumem a forma de dinheiro. No período inflacionário no Brasil, nos anos 80, surgiram várias propostas ali, várias formas de intercâmbio que não são as formas mais comuns hoje. Pessoas utilizavam apartamentos para fazer trocas em carro, ou carros para comprar casa, ou até mesmo outros instrumentos financeiros como títulos públicos, né? Já que dinheiro aplicado em títulos públicos nos anos 80, o título público ele podia ser trocado diretamente pela compra de outra mercadoria. Então, há momentos excepcionais em que outros produtos assumem a forma de dinheiro. Então, é interessante isso na circulação. Na circulação, os produtos eles entram em relação entre si. Além da circulação, nós temos ali as relações de distribuição. Ou seja,
quem vai ficar com o que e quanto vai ficar daquilo. A quem cabe a produção social? Como que essa produção social é distribuída entre aqueles que participaram da produção? Entre os fatores de produção, por exemplo, ou os donos desses fatores de produção. Quanto da produção social, tudo que é produzido cabe ao fator de produção trabalho. Quanto que cabe da produção social aos donos do fator de produção terra? Quanto que cabe da produção social aos que são os empresários? Essa é a distribuição. Essas são as relações de distribuição. Para definir, no nosso sistema econômico atual, quem vai ter o quê, a gente utiliza a renda. No caso dos trabalhadores, o salário. No caso dos empresários, o lucro. No caso dos proprietários de terra, o arrendamento, o aluguel da terra. Então, no caso da tecnologia, aqueles que produziram software, que você tem que pagar royalties, licenças para você poder utilizar. Então, isso é o conjunto que nós temos de rendas. E é através da renda que cada proprietário de fator de produção adquire os produtos que são vendidos nos mercados. Então, é através da renda que você consegue colocar dinheiro para comprar os produtos. E aí você consegue a propriedade dos produtos. O que é a propriedade? É o direito de você poder utilizar os produtos da forma como você quiser. É o direito de poder dispor dos produtos. E por último, então assim, só um adendo. Então, no nosso sistema econômico, em que os produtos são mercadorias, ou seja, eles têm preço, a renda vai significar o quanto de cada produto você vai poder consumir. Aqueles que têm uma renda maior podem consumir mais, podem adquirir mais produtos, podem ter mais propriedade. Quem tem uma renda menor pode adquirir menos produtos e, consequentemente, vai ter menos em termos de propriedade. Já as relações de consumo, que são a última etapa, por onde passa o produto, nessa última etapa, a gente precisa de dois elementos ali para entender as relações de consumo. O uso dos produtos, como que os produtos são consumidos, eles são utilizados. Produtos podem ser utilizados individualmente, coletivamente. Por exemplo, um sanduíche, ele vai ser comido individualmente, mas uma paisagem, um mirante, ele pode ser consumido coletivamente. O meu consumo não atrapalha o consumo dos outros, de uma vista. Mesma coisa as obras de arte. O meu consumo não impede o consumo dos outros. Como é que ele é utilizado? Como é que o produto é utilizado? É isso. Agora entra uma questão subjetiva, que é a satisfação. Ou seja, a utilidade que aquele produto tem para aquele que consome. E isso é completamente variável. Isso é subjetivo. Algum produto ele vai ter mais satisfação, ele vai agregar mais satisfação a determinado consumidor e menos satisfação a outros consumidores. A ideia de trazer a satisfação para analisar o sistema econômico ela parte do princípio de que tudo bem, a satisfação ela vai variar de acordo com o indivíduo que está consumindo um produto. Ok. Só que, por exemplo, vamos considerar o mesmo indivíduo consumindo várias vezes o mesmo produto. O nível de satisfação que esse indivíduo tem
à medida em que ele consome mais quantidades do mesmo produto, é cada vez menor. Pensem, por exemplo, numa pessoa perdida no deserto. Quando ela é achada, ela pede um copo d'água. O primeiro copo d'água, ele agrega uma satisfação muito grande, mas não mata a sede. Aí toma o segundo copo d'água, o terceiro, o quarto, o quinto, matou a sede. Mas vamos supor que ela continue bebendo água. O sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, eles podem agregar uma satisfação, mas a taxa, vamos dizer assim, dessa satisfação é cada vez menor. A pessoa vai se enchendo daquilo, né? Então, a pessoa se enchendo daquilo é capaz que a satisfação se torne um desprazer. Essa é a ideia de prazer que nós temos aqui para poder traduzir a nossa satisfação. Então, a gente pode consumir muitas quantidades de um determinado bem, só que a partir de um determinado momento, quando a gente sacia a nossa necessidade de consumo, esse bem deixa de agregar satisfação e passa a agregar desprazer, começa a diminuir a nossa satisfação ou a nossa experiência de consumo. Então, começa a ficar pior. Então, com esses elementos todos aqui, a gente consegue pensar um sistema econômico de uma forma mais complexa, que foge daquela ideia comum de que economia é só produção, é só dinheiro, é só riqueza, né? E a economia passa a ser vista a partir da noção do sistema econômico como algo muito mais rico, né? Como algo muito mais interessante e vivo, né? Queria falar um pouquinho mais de custos econômicos, né? Aproveitando a oportunidade de hoje. A gente viu que o custo econômico ele diferencia do custo financeiro. E o que eu passei para vocês de custo econômico, ele se relaciona com o valor de algo e não com o preço de algo. O preço é aquilo que você paga diretamente por alguma coisa. Isso é um custo financeiro. O custo econômico vai além do financeiro. O custo de uma mercadoria pode ser uma geladeira, uma casa, um carro, pode ser um vinho, um desodorante, qualquer coisa. O custo econômico é tudo aquilo, ou somatório de tudo aquilo que você teve que renunciar, ou seja, teve que abrir mão para que você tenha feito opção por aquela mercadoria específica. Ou o que você está deixando de fazer para fazer determinada coisa. Vamos supor que o recurso seja o tempo, né? Foi esse o exemplo que eu tinha dado. Esse primeiro custo econômico que se diferencia do custo financeiro, ele é chamado de custo de oportunidade, que é essa ideia que eu passei para vocês de que fazer uma coisa significa desistir de várias outras coisas. Então, esse é o custo de oportunidade. Qual é o custo de oportunidade de um determinado capital, por exemplo? Eu compro uma máquina para uma determinada atividade econômica. Significa que eu desisti de fazer um investimento, uma aplicação financeira no mercado financeiro, naquele mesmo valor que eu comprei a máquina. Significa que eu estou abrindo mão de todos os rendimentos que eu poderia ter no mercado financeiro com uma aplicação. Significa também que eu estou abrindo mão de fazer a compra de uma máquina para outras atividades. Então, estou abrindo mão do lucro que essas outras atividades poderiam me trazer, né? Então, o custo de oportunidade ele se refere a isso. É um custo relacionado à renúncia de algo. O custo irrecuperável, né?
custo de irrecuperável não, custo irrecuperável, ele está relacionado à aquisição de ativos, de capital mesmo, relacionados ou dedicados a uma atividade específica. Por exemplo, você compra um maquinário específico para uma gráfica. E aí você abre a sua gráfica, treina os trabalhadores para fazer isso, treina sua equipe de colaboradores ali, e a atividade não vai bem, não está indo bem e tal, e aí você começa a olhar para outras oportunidades de mercado, de negócios. E aí você começa a imaginar que tem uma outra atividade que possa remunerar melhor o seu investimento. Ou seja, pode trazer uma rentabilidade maior para você. Só que todo investimento que você já fez na compra de capital para a sua atividade econômica específica, que é o setor gráfico, ele não tem como ser utilizado em outro lugar. Você vai ter que simplesmente tentar vender para perder menos dinheiro, tentar passar para frente, né? Ou alugar a gráfica para alguém. E com dinheiro, né, com essa tentativa de perder menos dinheiro com a situação, você pode tentar adquirir capital para esse outro negócio. Mas a questão é que aquilo que você fez, o capital que você gastou, que você investiu, ele é irrecuperável. Aquele capital não volta mais para você. Essa é a ideia do custo irrecuperável. Então, por exemplo, quando a gente está falando de bens de consumo, é comum, principalmente bens de consumo não duráveis, né, um alimento ou uma bebida. Você, né, pagava, sei lá, você vai numa balada e você pagava R$ 30 num drink lá todo rebuscado ali com tequila, com um monte de coisa. E aí ficava uma droga, você não gostava, tal, mas como você pagou R$ 30, você vai consumir até a última gota daquilo. Não importa se você vai consumir ou não aquele produto. Mesmo ele sendo caro, aquilo não está agregando satisfação para você. Você perdeu aquele dinheiro. Acabou. Aquilo não vai voltar. Isso é irrecuperável para você. Então, se está ruim a comida, está ruim o drink, ou está ruim aquilo que você está fazendo, o custo para você ter entrado naquilo, para você ter adquirido uma determinada mercadoria, já foi arcado, não volta. Por isso é importante entender muito bem o custo de oportunidade que você tem entre diferentes escolhas. Porque o custo de oportunidade é isso, não é o custo diretamente de algo, mas é o custo de escolher esse algo. Existem várias oportunidades diferentes. E para você escolher por uma delas, significa que você está negando todas as outras. E a partir do momento que você escolheu aquela oportunidade, existe um custo irrecuperável relacionado a essa oportunidade. Então, isso é essencial para a abertura de negócios, por exemplo, para fazer um plano de negócios bem feito, em que geralmente você faz ali o preenchimento só de questões gerenciais e financeiras. Mas é interessante pensar em termos econômicos, que vão para além do gerencial e do financeiro. É pensar em termos realmente da relação entre as coisas, não só as coisas, né? Então, a gente vai para o próximo custo,
que é o custo relacionado à produção de algo, o custo relacionado à atividade de algo, né? O custo de produção, ele é o custo que está associado aos fatores de produção que você está utilizando. O custo de produção do trabalho é o quê? O que você despende com o trabalho, com o fator de produção trabalho. Então, a sua folha de pagamentos, por exemplo. Isso é o custo de produção relativo ao trabalho. Então, você paga lá salários, bônus, comissão, participação nos lucros, paga plano de saúde, cesta básica, vale-refeição, pagos adicionais, 13º, FGTS, férias. Tudo isso faz parte dos custos relacionados ao fator trabalho. Mas por que isso é um custo econômico e não um custo financeiro, professor? Isso é um custo econômico porque existem formas de você utilizar o fator de produção trabalho. E cada forma dessa vai gerar um valor diferente. Ou seja, cada maneira de distribuir trabalho entre os seus trabalhadores gera custos econômicos diferentes. Você pode adotar uma determinada tecnologia que pode gerar um maior custo de produção em relação ao trabalho, mas o menor custo em relação ao capital, por exemplo. E existem tecnologias que diminuem o custo com trabalho e aumentam o custo com capital. Tecnologias mais avançadas poupam o trabalho humano, fazendo a incorporação de um trabalho automatizado, você gasta mais em termos de capital e gera menos emprego, vamos pensar assim. Tudo isso é um custo econômico também, porque é a associação do fator de produção trabalho com o fator de produção capital. Também podemos incluir aí o custo com o fator de produção tecnologia, por exemplo. Então, não são só custos financeiros, mas é o custo final dessa relação econômica toda dos fatores de produção. Então, os custos de produção estão associados a isso. Por exemplo, o custo de produção relacionado ao fator de produção capital. O capital próprio de qualquer organização, ele tem um custo, que é não só o custo que ele tem de remuneração, que é aquilo que os sócios, por exemplo, demandam para continuar investindo na empresa, eles vão querer um retorno de pelo menos 5% a cada 6 meses, vamos pensar assim. Então, isso é um custo de produção para a organização. A organização tem que remunerar o capital próprio em 5% a cada 6 meses. Isso é um custo para a empresa. Ou seja, aquela atividade econômica está conseguindo fazer frente a esse custo, a remunerar 5% todo mês, né? Então, isso é um custo de produção associado ao capital. Além disso, a depreciação, né? O ritmo de atividade econômica vai gerando um desgaste do capital. Então, esse desgaste ele vai gerando necessidade de reposição, de substituição, de aquisição de outros capitais, né? E isso gera impacto sobre a capacidade de produção desse capital, sobre a produtividade do capital. E isso é um custo econômico, não é um custo financeiro.
porque se dá na relação entre capital e tempo, não se dá diretamente no capital. E o último tipo de custo, nós chamamos de custos de transação. Custo de transação é o custo de operar num sistema econômico. Por exemplo, quanto custa para uma empresa ser aberta no Brasil? Quanto custa em termos de tempo, em termos de cartório, em termos de fiscalização, em termos de custos logísticos que teriam que ser arcados ali, vamos pensar em termos de asfaltamento, né? Qual que é o custo de operação dessa empresa? Dela ser aberta, dela garantir o funcionamento, dela lucrar, né? Dela distribuir sua mercadoria, dela distribuir seus lucros. Isso é custo de transação. É o custo do regramento econômico, da forma como um determinado sistema econômico funciona. Então, vocês já ouviram falar da expressão custo Brasil, né? É o custo da burocracia brasileira, é o custo do jeitinho brasileiro. Isso é custo de transação, né? O custo de transação também está relacionado ao risco econômico, né? São vários tipos de risco ali. Qual é o risco, por exemplo, relacionado à incerteza jurídica, de uma decisão jurídica que foi tomada em relação aos precatórios, por exemplo? Tem trabalhador esperando precatório há muito tempo. E nesse meio tempo, há mudanças de entendimento sobre como esse precatório tem que ser pago, né? Então, pode existir insegurança jurídica em relação a isso. Existe um risco jurídico, assim como existem riscos sistêmicos ou riscos sistemáticos, por exemplo. Quando você faz um investimento, existe uma chance de que a economia global ela sofra uma recessão inesperada. Então, esse é um risco sistemático. É um risco que ele acontece, mas ele afeta toda a economia global, né? De maneira que todos vão sofrer, todos os ativos na economia vão sofrer alguma queda. Existem riscos associados a preço, né, risco de mercado, por exemplo, quebra de safra. É um risco quebrar a safra para um determinado produto, soja, por exemplo. Então, quem depende da venda desse produto precisa fazer aplicações no mercado financeiro, são chamadas aplicações hedge, por exemplo, que vão garantir preço para essa produção. Ou seja, mesmo que aconteça um excesso de produção naquele mercado, seu preço caia, vamos supor que você tenha feito uma aplicação de segurança para poder fazer frente aos prejuízos que você vai ter com a quebra de safra, né? Então, hedge significa segurança. Então, existe o risco de mercado, existem formas também de conseguir fazer com que você consiga balancear prejuízos, né, perdas acumuladas aí com ganhos também. Então, é sempre uma operação muito boa de hedge para quem exporta, né, fazer aplicação em contratos futuros de dólar. Então, para garantir uma estabilidade de preço dessas mercadorias que são vendidas no mercado internacional. Então, fazendo aí uma operação para reduzir
minimizar o risco de mercado. Então, os custos econômicos são dessa ordem, né? Entendendo ali esses custos juntamente com as relações econômicas, a gente passa a ter uma noção mais completa do que é um sistema econômico, de como que ele funciona, como que ele pode se desenvolver, né? Então, isso vai na sequência daquilo que a gente está encaminhando. Vocês vão ver que no livro, o nosso livro base, ele vai trazer esses conceitos de uma maneira um pouco mais didática, um pouco mais fragmentar, inclusive. Eu estou adicionando algumas questões aqui interessantes para vocês pensarem, elaborarem seus comentários, suas dúvidas, e a ideia é poder agregar aquilo que está dado no nosso livro base. Tá? Então, por hoje, nosso encontro então vai ser encerrado com isso, tá? Essa é a nossa segunda aula. Então, semana que vem a gente retorna com mais uma discussão sobre a introdução à economia. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.